do autor Lev Tolstói. E a partir dessa obra, dessa novela russa, nós vamos fazer reflexões sobre a vida, sobre a finitude, sobre a existência humana e fazer tangenciamentos, vamos fazer relação com o que diz a maçonaria, tomando como base o ritual escocês antigo e aceito, que é o ritual utilizado pela universitária. Tá? Essa palestra vai ser dada pelo nosso irmão Rogério. Nosso irmão Rogério, ele é bacharel em Direito pela UFMA, licenciado em Filosofia pela UFMA, tem pós em Direito Constitucional pela Anhanguera Uniderp, em Filosofia pelo IESMA. Ele é escritor, poeta, produtor cultural, fundador dos projetos Duolitera e Iniciativa Eidos, e é secretário adjunto de Cultura do GOB-MA. Ele vai liderar essa palestra, e ao final dessa palestra a gente vai tecer alguns comentários, a gente vai abrir para alguns comentários, se algum irmão quiser complementar, quiser dar a sua própria visão, que aqui é um bate-papo, né? A gente vai ter o maior prazer de escutar a visão dos irmãos dos assuntos aqui que a gente vai comentar. Se algum irmão tiver também pergunta a ser feita, a gente vai ter o maior prazer de tentar responder e tentar dar um pouquinho da nossa visão. Eu queria, desde já, agradecer a participação de todos que estão aqui presentes e passo a palavra agora ao nosso irmão palestrante, Rogério Rocha. Bem, boa noite a todos os irmãos aqui presentes, ao venerável Daniel Gedeon, ao nosso novo venerável Luanson Melo, ao Marcel pelo convite também, a ideia, né, foi proposição dele também esse tema. Ele trouxe um livro que eu não lia há muito tempo, mas que eu já tinha lido já há pelo menos uns, sei lá, 8 anos, 7. Quando eu li a primeira vez esse livro, chamado A Morte de Ivan Ilitch, eu confesso que eu talvez estivesse num outro momento e eu não sorvi de todo, eu não entrei de cabeça naquilo que o livro, que é uma novela, né, que ele já falou aqui, estou com o meu aqui, que é essa edição aqui de Pocket, né? É um livro curto, pequeno, ele tem mais ou menos 90 e poucas páginas. A novela, ela é uma ficção, né? É uma narrativa ficcional que está entre o conto e o romance, né? Só para dar uma ideia, para quem não sabe, né? O conto, ele pode ser um conto de uma linha, um parágrafo, né? 5, 10 páginas. Então, ele é uma narrativa curta. A novela é uma narrativa mediana, ela pode ter 40, 50, 60, 80 páginas, 90. E um romance, ele vai de 100 para cima. Você pode ter um romance de um livro de 1000 páginas, tá? 500, 600. Uma história muito mais longa, com mais personagens. A novela, ela é mais condensada. Ela não é nem tão curta quanto um conto, nem tão longa quanto um romance. Só que ela tem um pouco mais de densidade, tem mais alguns personagens e tal. Então, quando eu li, eu senti um impacto com a leitura, mas na segunda leitura que eu fiz para apresentar novamente isso aqui, para eu poder rememorar algumas passagens, eu tive um impacto muito maior do que, confesso, na primeira leitura que eu fiz desse livro, né? Que é uma obra do Lev Tolstói, né? Os russos chamam Tolstói. A gente chama aportuguesadamente de Lev Tolstói ou Leon Tolstói, tem várias formas de chamar o Tolstói, né? Que era, à época, já um grande escritor, tá? Ele já devia estar ali pela casa do meio, né, assim, 40 a 50 anos, por aí mais ou menos. O livro é de 1886, ele já tinha escrito suas duas obras-primas, né? Guerra e Paz e Ana Karenina. E aí ele já era um cara consagrado e resolveu escrever essa novela aqui, né, que é uma novela que conta a história de uma personagem chamada Ivan Ilitch, que já está logo na capa do livro, A Morte de Ivan Ilitch. Tá? Então a gente já sabe do que se trata pelo título. Ivan Ilitch morre. Tá? Então ele vai falar sobre a morte de uma personagem que é chamada Ivan Ilitch. Só que não se resume a isso, a gente vai ter que entender como foi, por quê, quem era esse homem, o que ele fez durante a vida e por que ele morreu. E aí é que está a densidade, o lado tocante e profundo dessa novela de Tolstói. Tolstói sempre construiu
histórias em cima de questões profundas da humanidade. Todas as que vocês imaginarem, amor, paixão, né? Orgulho, preconceito, guerra, romances, traições e tal. E sempre esse lado de tentar entender profundamente o que nós somos, né? Que é uma coisa que a literatura faz tão bem quanto a filosofia, que é perguntar, né, sobre nós mesmos, mostrando de forma, às vezes, imaginária, às vezes tirada da realidade, porque, queiramos ou não, todo aquele que escreve, ele não tira do nada uma história. A história está com ele na cabeça, mas muito do que é escrito, e isso ao longo de toda a história da literatura, veio antes de vivências, né? Você viu, às vezes, alguém passar por aquilo, aí você resolve, né, inventar mais algumas coisas e cria uma história belíssima. Ou você mesmo viveu. Mas, voltando à história, ele é um juiz da Suprema Corte da Rússia do século XIX, que vai ser diagnosticado com uma doença sem cura. Na história, na novela, Tolstói não fala qual é a doença, tá? Em momento algum ele vai dizer, olha, ele tinha um câncer. As pessoas acham, não? O leitor às vezes é levado a achar que é um câncer, porque ele sofre muitas dores. A gente vai ver isso quando lê, né? E, inclusive, até o final da vida dele, ele vai ter um sofrimento tremendo por causa de um pequeno acidente que ele teve dentro de casa. Ele bateu assim na quina, como se fosse na altura do rim, e dali ele começou a piorar e piorar e piorar e piorar. Mas esse é apenas um detalhe. Então, essa pessoa, essa figura, ele vai morrer. O Ivan Ilitch vai morrer. No título, a gente já sabe que ele está morto, a morte de Ivan Ilitch. Aí alguém poderia ser um leitor não curioso, um leitor preguiçoso, não leria a obra. Eu vou ler a obra, o cara já falou aqui que Ivan Ilitch morre no final. Isso não tem interesse, eu quero algo que não me diga o que vai acontecer, para lá no final eu saber o que vai acontecer. Lê do engano, meus irmãos, porque a obra ela é devastadora. Você vai sofrer junto com ele. Não tem como você não sofrer de alguma forma. Se você se coloca no lugar do Ivan Ilitch, você sofre a morte dele. Como seria se fosse você, ou outro membro da sua família, por exemplo. Lembrar aqui, por curiosidade, que o próprio Tolstói teve um irmão que morreu de forma muito parecida com o Ivan Ilitch, que me leva a crer, aí dentro já das minhas pesquisas, que o Ivan Ilitch é, de alguma forma, um espelhamento do sofrimento que o irmão dele passou 1 ano para morrer. Um dos irmãos de Tolstói morreu de forma muito parecida com esse aqui. E um outro amigo dele, o Gogol, Nikolai Gogol, que foi o mestre da literatura russa antes dele, né, foi o cara que começou o romance russo e foi o mais importante, né, antes de Tolstói. Depois Tolstói torna-se um nome grande, né, na literatura russa e mundial. Ele também teve um final de vida muito sofrido. Então, me leva a crer, dentro das minhas pesquisas, que ele possa ter buscado algumas dessas figuras que eram próximas a ele como inspiração para criar o personagem do Ivan Ilitch, que vai refletir também essa obra sobre o significado da vida, da existência, né? Enquanto alguém aguarda pela passagem do momento mais extremo, não é? Que é o momento da morte. Então, meus irmãos, vocês já notem que é um tema que tem um caráter universal. A morte tem um caráter universal, né? Porque todos nós passaremos por ela. E, de toda forma, é um dos temas mais tocantes. A novela é muito bem escrita. Literariamente, ela é tida pelos especialistas como uma novela perfeita, ou seja, ele não comete erros, né? E aí eu falo aqui na forma, na escrita, nas ideias, porque tem histórias, mesmo romances de grandes nomes da literatura mundial, que tem alguns contratempos, tem umas escorregadas, tem algumas coisas, todo autor faz isso, né? Mesmo os melhores, eles também às vezes não escrevem coisas o tempo todo geniais. Nesse caso, é quase uma unanimidade dos estudiosos de Tolstói que é uma novela perfeita, ela não tem ambiguidades, não tem lacunas, ele vai direto ao que ele quer dizer, e ele apresenta essa história de uma forma praticamente perfeita. E a história começa e termina com a morte, né? Começa do título, a morte de Ivan Ilitch, né? E a última cena é a morte de Ivan Ilitch. Então, ela começa e termina com a morte. Começa porque o título, né, já entrega.
E a narrativa inicia com ele já morto no velório, as pessoas falando sobre ele, os amigos que estavam lá, os parentes, a família, a mulher, a filha, tá? Com ele já morto, e as pessoas lembrando de coisas das suas vidas, muito mais do que da dele. E aí a gente começa a ver algo muito estranho. Geralmente nos velórios as pessoas falam da figura com carinho. Ah, Rogério foi um cara bem... Ele era chato, mas ele era um sim, né? Ah, eu gostava quando ele fazia tal coisa. Ah, eu me lembro quando a gente viajou junto para tal lugar. No velório de Ivan Ilitch, as pessoas estão conversando sobre suas vidas. Poxa, daqui a pouco eu vou ali jogar, tá? Os russos gostam muito de jogos, né? O Tolstói gostava, o Dostoiévski também gostava muito, são fanáticos por jogos, e até hoje, né? Naquela época, então, era muito legal jogar carta, jogar a dinheiro e tal. Então, os ditos amigos dele, que são também juristas da Suprema Corte, e que já estão pensando na promoção, porque o cargo dele vai vagar, estavam falando, ó, daqui a pouco, rapaz, daqui a pouco a gente vai lá naquele jogo, mas será que vai dar tempo? A gente está aqui no velório e tal. Não, vai dar, eu vou te esperar lá, tudo bem? Então, coisa desse sentido. E a mulher também vai chamar um amigo para perguntar, vem cá, como é que a gente faz? Aí a questão da pensão, né? A pensão, porque eu recebia tanto, mas eu quero receber mais. E aí, dá? Ah, e esses móveis aí, e o terreno lá onde ele vai ser enterrado, a cova e tal. Ninguém fala do Ivan. Ninguém fala do Ivan. A gente já nota como é que o Tolstói apresenta para a gente esse momento, né? Geralmente os momentos são tomados de dor, as pessoas choram, as pessoas se lamentam. Quem for ler a obra com calma e com atenção vai ver que ninguém está chorando a morte do Ivan Ilitch ali no início. Lógico que há momentos que a família dele vai sofrer com o sofrimento dele na fase terminal. Mas no encerramento ali no velório não tem isso. Então é a história, sobretudo, de um homem que vai morrer. É a história de um homem que morre. O homem e sua morte. Né? Uma morte indigna, porque é a morte daquela forma que ninguém gostaria de ter, que é com muita dor, né? Muito sofrimento. E também tem a hipocrisia das pessoas e o abandono. A gente vai ver que no final parece assim que ele parece não, ele vai ficando de lado, a família vai colocando ele lá para o quarto do fundo para não ouvir os gritos do cara, e o pessoal vai sair para uma festa e não pode levar ele porque está mal, e ele fica, pô, você não vai com a gente? Ah, não, a gente lembrou que você não pode ir. Então, a gente traz assim, de início eu já posso apontar várias críticas, né, que o Tolstói traz nessa história, que é o farisaísmo, né, materialismo da época, porque os personagens estão muito ligados à questão social, do status, de ganhar bem, de viver bem, de irem para as festas, de participarem de salões, de jantares, e ir para jogatina, e tudo mais. Né? Então, é aquela coisa da modernidade ali do início do século XIX, que o mundo está começando a ficar muito parecido como é hoje. Né? A Rússia era um país campesino, campete, feudal ainda, né? Ainda não havia a revolução, que ia modernizar mais a Rússia, mas era já um país que, né, assim como o resto da Europa, crescia, tinha ciência, né, tinha os grandes centros aumentando, as pessoas trabalhando mais, né, querendo vencer na vida, amealhar fortunas, bens. Então, o materialismo está tomando o lugar da religiosidade, que vai ficar de lado, esquecida da espiritualidade. Uma hipocrisia, né, mantida pela força das aparências, né, os colegas que não são colegas, os amigos que não são amigos, né, as relações artificiais, meramente oficiosas entre indivíduos, né, você é meu amigo aqui no trabalho, fora não é, né, uma certa insensibilidade também que ele vai deixar nas entrelinhas, com dramas individuais, né, alguém sofrendo muito e as pessoas continuam a viver suas vidas e não estão dando muito apoio para isso. E se eu pudesse resumir em uma frase o que é a ideia central da obra, eu resumiria com o seguinte: a vida pode ser uma grande ilusão. A morte de Ivan Ilitch,
Tolstói nos confronta com isso, né? Dentre outras coisas, ele vai querer mostrar para a gente como a vida pode ser uma grande ilusão. E, por vezes, infelizmente, nós vamos nos dar conta de que ela é uma grande ilusão muito tardiamente, né? Tardiamente. Às vezes, só quando a gente está morrendo, que é uma outra conclusão que a gente pode chegar quando a gente lê A Morte de Ivan Ilitch. Talvez o Ivan Ilitch tenha se dado conta disso, né? Tardiamente. Então, faz uma crítica à sociedade da época, né? Ele utiliza todas essas questões que vão sendo colocadas enquanto a gente vai tomando pé do que aconteceu, porque a gente encontra primeiro ele morto, tá? A novela começa no velório, depois passa para ele lembrar, aí volta para ele antes de morrer, ele vai lembrar um pouco do que foi a vida dele até se tornar juiz do tribunal, né, da Suprema Corte. Ele era advogado, ele era um rapaz que foi muito estudioso, né, foi bem criado, fazia tudo certinho, não é? As pessoas gostavam dele, era, né, bom filho e tudo mais, trabalhou, passou, de advogado foi a juiz, de juiz foi né, a juiz de Suprema Corte, a magistratura, começou a ganhar bem, começou a subir status e trabalhava muito, trabalhava. Então ele vai falar dessa sociedade da época que valorizava também mais a aparência do que a essência, né? Ele viveu uma vida de conforto, de status social, o Ivan Ilitch, né? Só que numa existência materialista, né? Ele não se preocupava em momento nenhum com a interioridade, com a vida espiritual, com a própria família, que é uma parte muito interessante, porque a gente vai ver quando ele, Ivan Ilitch, está revendo a sua vida, que ele não deu tanto interesse para os filhos, porque estava mais trabalhando. Filho ele quase não via, ele olhava o filho dele assim, não, mas agora eu vou para o tribunal, né? E só. E a vida toda, né? Foi melhorando, foi galgando outros cargos, foi subindo economicamente, financeiramente, teve uma vida de mais conforto, foi de uma cidade para outra, mudou para um lugar melhor, foi para uma casa melhor, escolheu toda a decoração da casa, comprou os móveis mais bonitos da época, reformou tudo. Tudo isso era com o que ele se ocupava, né? E com o jogo, com os amigos lá, jogo de cartas, e só, né? Com a família, muito pouco. Com os outros também, tirando essa parte oficiosa aí, né? Dos trabalhos, quase nada. Enquanto ele gozava de saúde e certo prestígio que ele teve durante a vida, estava tudo certo, tudo tranquilo, tudo agradável, uma vida sem atropelos, as contas estavam pagas, ia para o trabalho todo dia, tinha um joguinho, tinha não sei o quê, tinha mulher, tinha filha, tinha um filhinho mais novo, até ele ser confrontado com o fim. Aí a vida dele acaba. A vida começa a acabar para o Ivan Ilitch quando ele descobre que depois que ele cai, ele está fazendo uma reforma em casa, ele cai, bate de quina, assim, na altura do rim, e pronto, né, doeu na hora e deixou para lá. Não, isso aí foi só uma batidinha, passou, e foi vivendo, e com o passar do tempo, a dor naquela região, estranhamente, foi aumentando, né? Ele não tratou, ele não viu bem o que era, achou que fosse só um baque mesmo, e foi aumentando, gradualmente aumentando. Depois ele passou a se medicar, ter que tomar remédio para, né, para aguentar aquela dor. Era até um certo tempo ele continuou a trabalhar, ele continuou a ter o cotidiano dele, fazendo as coisas como sempre fazia, sem achar que uma queda, né, de uma escada dentro de casa fosse ser um problema para a saúde dele, né? E, afora isso, ele vivia, segundo a gente pode deduzir, uma vida, no fundo, vazia, né? Sem muito sentido. Uma vida inautêntica, como diria Martin Heidegger, né? Ou seja, aparentemente estava tudo certo, tudo bem. Eu até acho assim que quem lê gostaria, né? O leitor, quando se confronta com essa personagem, diz assim, eu gostaria de ser o Ivan Ilitch. Quem não gostaria de ser, o cara ganha bem, ele tinha status, ele tem uma família, ele mora bem, né? Ele come bem, ele vai para as festas, ele faz parte das celebrações, dos salões e tal, né?
ele é cheio de ocupações, uma vida cheia de ocupações, cheia de entretenimentos, né? Mas essas ocupações e esses entretenimentos, filosoficamente, servem para a gente deixar de pensar no confronto com o nada, né? Porque se a vida da gente não tivesse esses momentos que vão sendo preenchidos, a gente ia passar a um momento ou outro, a gente ia se confrontar com isso daí, né? Por que eu estou vivendo? Para que eu estou vivendo, né? Essa vida que eu vivo, né? Então seria um confronto até com essas questões aí, que às vezes a gente não tem, ou só tem em alguns momentos, porque nós temos as nossas ocupações, né? E nossos entretenimentos. E eles nos impedem, de certa forma, de nos depararmos com essas questões. Enquanto a gente é ocupado com isso, a nossa cabeça funciona produtivamente. Eu vou viver, eu vou produzir, eu vou fazer filho, eu vou namorar, eu vou transar, eu vou viajar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou correr atrás, eu vou cair, eu vou levantar de novo e tal e tal. Eu vou dormir, aí depois você, né, retoma esse ciclo. O ritual maçônico do rito escocês antigo aceito, desde a sessão de iniciação, ele, dentro dos nossos princípios filosóficos, ele tem, quando já da iniciação, da inserção do neófito na Câmara de Reflexões, ele nos apresenta, dentre outras, né, tem várias, né, só um, se eu não estou errado, não me lembro bem mais, são umas 5 questões. Ele tem uma delas que é a seguinte: quais os deveres do homem para consigo mesmo? Né? A pergunta que é feita para o neófito. Né? Quais os deveres do homem para consigo mesmo? Se a gente for fazer um link, né, com essa ideia daí, de você se confrontar para perguntar alguma coisa sobre quais são os meus deveres para comigo mesmo, né? Ou seja, para com a minha vida. Qual é o dever do homem para com ele mesmo? Ou seja, o que eu posso ou o que eu tenho que me cobrar para que eu possa fazer, o que eu deva fazer, já que é dever, né? Não é direito, é dever, que eu deva fazer para a minha vida ter algum sentido. Se a gente for caminhando assim mais a fundo. Que era a pergunta que o Ivan Illich deveria ter feito há mais tempo e isso não fez, só foi fazer, mas quando estava se confrontando com esse momento novo na vida dele. E lá, no ritual, nós somos levados a escrever o nosso testamento moral, né, e filosófico. É um testamento moral e filosófico. E a maçonaria, em seu rito de entrada, vai proclamar, desde logo, portanto, a crença na prevalência do espírito sobre a matéria. E mais ainda, no curso dessa tentativa de melhoria, de progresso que a gente busca, de melhoramento dos seus membros, né, que a maçonaria busca que nós façamos, ela enaltece o mérito e a inteligência, da virtude, né, dentre tantas coisas que a gente gosta de enaltecer nos nossos membros, ao longo da história, não é só agora, uma delas é a inteligência e a virtude, né? Então, são méritos, né? E para isso, ela faz essa transmutação, essa transformação do neófito em um iniciado, né? Ele era uma coisa e depois se torna outra. Ele é iniciado, né? Ele estava fora, depois ele sobe, ele vem para dentro, né? Então, neófito, iniciado. Certo? Acompanhem aí o raciocínio. E aprendiz maçom. Então, ele se torna aprendiz maçom quando ele é confrontado com essa questão, e com essas questões. E aí, quando ele se torna aprendiz maçom, ele é conduzido a uma morte simbólica. Ele morre, né? Nós morremos simbolicamente e renasce, né? Que é isso aqui, né? Neófito, iniciado. Neófito fora, iniciado, maçom, aprendiz, agora ele é aprendiz, está dentro. Então, ele morreu e nasceu. Então, renascer, né? A gente está falando da morte de Ivan Illich, que parece depois fazer sentido para ele a vida quando ele está perto da morte.
quando ele está perto de morrer, a vida dele começa a não fazer sentido, e ele começa a buscar onde está o sentido da minha vida. O que eu errei para chegar agora, aqui onde eu estou, nesse buraco, não é? E a gente tira o neófito da sombra para a luz. Né? Ele vê a luz. Então, dá a luz, que é a ideia que a gente tem de nascer, né? A mulher deu a luz. Né? E Deus deu a luz no primeiro dia lá da fundação do mundo. Então, meus irmãos, a gente pode ver que os emblemas da mortalidade estão com a maçonaria filosoficamente desde sempre, desde o nascimento, desde a entrada do primeiro maçom na ordem, ou no primeiro grau de maçom na ordem, a gente fala da morte, no segundo também, no terceiro também, no quarto também, no quinto, no 33º a gente está falando sempre de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer. Então a morte para a gente deveria ser, como penso que seja, é um tema que a gente vai tocando nele, vai se aproximando dele, assim, a conta-gotas, doses homeopáticas, do início ao fim, né? Então, é uma preocupação inseparável a maçonaria, a morte. Os emblemas da mortalidade, vários dos símbolos são símbolos de morte. Porque eles vão dar conta da fragilidade. Eles vão dar conta das nossas fragilidades. Eles dizer, ei, acorda aí. Tu vai morrer, porra. Tu vai morrer, cara. Entendeu? Então é por aí. E da instabilidade, né? A instabilidade da vida. Uma hora eu estou na saúde, ou eu estou forte, eu estou sarado, eu estou, né, não estou gripado, minha cabeça não dói, meu nariz está desentupido, né, meu coração está bem, não preciso de um marca-passo, não preciso de tomar remédio para controlar a pressão. E outro dia você acorda e está na cama, quase morrendo, né? Alguma coisa nesse sentido. E, então, o maçom, nesse sentido, ele nasce ao morrer para a profanidade, para a mundanidade, nosso raciocínio. Então, a gente tem que lembrar dessa fragilidade, né? A maçonaria nos ensina o tempo todo a lembrar da nossa instabilidade, da nossa fragilidade, que é a fragilidade da existência. Afinal de contas, vamos nos lembrar de novo que a taça sagrada da vida humana é a da boa ou da má sorte. Também está lá no ritual, onde a gente vai iniciar. A taça sagrada da vida humana é da boa ou da má sorte. Às vezes eu estou na boa sorte, tá? E aí eu vou doce. Às vezes eu estou na má sorte e eu vou beber amargo, que é o meu xarope da manhã quando eu estou doente, né? Ou aquele fel que você tem que tomar para poder ficar bom de um problema cardíaco, de não sei o que mais. Então eu tenho a boa e a má sorte. A boa de acordar bem, dizer obrigado, meu Deus, hoje eu estou bem, acordei, estou vivo, vou trabalhar, vou tomar meu café, vou banhar, e aquele que mal acorda, que diz assim, pô, eu estou morrendo, né? Quem pegou Covid aí, né? Parece que passou um caminhão em cima de você, e você, né? Essa Covid vai me levar. E a vida é assim, né? Cheia de contradições, de variações. A filosofia maçônica tenta ensinar isso pra gente. Tem gente que não vai entender isso. É verdade. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Está dentro da maçonaria, mas nunca vai entender o que é isso. Infelizmente. Mas é normal, né? Não é só na maçonaria. Então, o maçom, nesse sentido, ele nasce ao morrer e dessa morte ele renasce para, de novo, saber-se mortal. Eu não vou renascer para virar imortal. Eu vou renascer para, de novo, eu me deparar com o ciclo da vida e da morte. Nascimento, renascimento. Então, como a gente vai perceber na leitura atenta dessa obra aqui, que o Marcel propôs para a gente ler? Também, né? A leitura atenta dessa obra, quando a gente vai analisando, né, com essa crença na existência de uma luz que vem de dentro do abismo da morte. Tem um certo momento lá muito bonito que o evangelista, quando ele está começando a dar conta de que ele está mal
não está só doente, ele está muito mal, ele começa a sentir como se ele estivesse indo para dentro de um abismo, né? Quando ele começa a delirar, sonhar, ele diz assim, eu estou dentro do abismo, eu estou dentro de um buraco escuro, que de vez em quando eu vejo uma luz assim, mas eu estou sentindo que eu estou indo cada vez mais para dentro desse abismo da morte. E agora eu vou passar a ler o trecho final da obra. Essa aqui é uma parte já lá do encerramento, quase, que eu penso que vai ajudar a gente um pouquinho a esclarecer o que eu estou falando aqui até agora. Certo? Eu vou abrir aspas aqui para o Lev Tolstói, falando pela boca do seu personagem Ivan Ilitch. É ele falando da dor, tá? E do momento que ele estava passando lá, já no desespero. Ele fala assim, pôs-se a esperar por ela. Esse ela aqui é a dor. Ele estava na cama, sofrendo. E ele estava esperando, ele estava tão desesperado que ele, quando ele não sentia a dor, ele ficava com medo, porque a qualquer momento a dor poderia voltar, e quando ela voltava mais forte, cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Então a dor ia vencendo ele aos poucos, né? Pôs-se a esperar por ela. Ficou esperando. Sim, aqui está. Bem, e daí? Deixe que ela venha. E a morte, onde está? Procurou seu antigo medo da morte e não encontrou. Aí o Ivan Ilitch de novo. Onde está? Que morte? Não havia medo, porque também não havia morte. Em seu lugar havia a luz. Fecha aspas. Em seu lugar havia a luz. E a novela termina como a vida termina. A morte está acabada, diz ele, não existe mais. Ou seja, a vida termina, a novela termina como a vida termina, com a morte. Ela começa com a morte, vai para a vida, conta um pouco da vida do Ivan Ilitch, um pouquinho da infância, um pouquinho da juventude, bem rápido, porque não interessa. Depois ele vai mostrar como foi que ele ocupou a vida dele todinha com outras coisas que para ele eram super importantes, mas no final, quando ele começa a piorar, ele vai refletir, ele diz assim, não, eu errei. Eu não converso com meu filho, que vem aqui, quando eu estou já quase morrendo, e a minha mãe chora, né, e olha e diz assim, meu pai chora. Eu não conversei, eu não brinquei com ele. Aí vai lembrar que não, né? A mulher foi um casamento de fachada, ele não gostava da mulher, chata pra caramba. E ele também não gostava dela. E do trabalho, né? Que ele fazia tudo direitinho, dava as sentenças, as decisões, não sei o que, e tal, tudo mais, se esforçou a vida toda. E agora, né? É que nem aquela música do Raul Seixas, né? Eu conquistei uma, né? Uma opção de coisa, mas agora me pergunto, e daí, né? Eu já conquistei uma opção de coisa, mas agora me pergunto daí. E Ivan Ilitch, né? Ele chega nessa encruzilhada, que é terminar, e aí só que quando termina, ele vê a luz, né? Ele estava no buraco, e ele sente como se ele estivesse vendo a luz. E ele diz, agora sim, né? E aí acaba a dor. A dor que ele estava sentindo, por meses, cada vez maior, depois não funciona mais a morfina, não funciona mais nada, e ele sente que a dor ia vencê-lo e ele iria morrer, e ninguém estava dando a mínima para ele, porque ele foi praticamente abandonado pelos amigos, que não foram ver em nenhum momento enquanto ele estava sofrendo, pela própria família que ia para o teatro assistir Sarah Bernard, que estava na cidade, a mãe, a filha, o namorado da filha, que ele já estava arrumando para casar com ela. E enquanto ele ficava no quarto, sofrendo, apenas com um mujique, né, um serviçal, né, um empregado da casa, que era um rapaz bem simples, porque era o único que entendia que ele estava sofrendo, porque era um cara tão simples que vivia essas mortes das pessoas
humildes do campo, que olhava para ele e dizia, não, senhor, o senhor está sofrendo, e ele, levanta minhas pernas aqui, que tem uma posição que é a única que eu não sinto dor, e o cara levantava as pernas dele e ficava lá um tempo segurando, e ele, agora, pelo menos assim. Quer dizer, a única pessoa que ficou com ele foi um serviçal, que não era uma pessoa de status, não era uma pessoa da magistratura, não era um dos amigos dele de faculdade de Direito. Foi um mujik. Mujik, para quem não sabe, na Rússia, na União Soviética, é uma pessoa humilde, um cidadão do campo, né? Um agricultor, trabalhador campesino. E foi o único cara que teve sensibilidade e compaixão com ele sofrendo perto da morte. Eu vou citar alguns filósofos, só 2, tá? Que falam sobre esse tema. Epicuro falava o seguinte: a morte não é nada para nós, pois quando nós existimos, ela não existe, a morte, e quando existe a morte, nós não existimos mais. Então ele dizia que nós não devíamos temer a morte justamente por isso. E Sêneca falava algo parecido com outras palavras. Ele falava o seguinte: nisto nós erramos, em ver a morte à nossa frente como um acontecimento futuro. Eu irei morrer, eu vou morrer. Então está lá na frente, né, no futuro, né? O Sêneca falava. Enquanto grande parte dela já ficou para trás, né? Ele já via de outra forma. A morte foi para trás, porque cada hora do nosso passado está morta, né? Cada hora do meu passado pertence à morte. Ou seja, eu já morri, o bebezinho, o Rogério, não existe mais. O Rogério de 15 anos também não existe mais. O de 23, o Renilson dos seus 32 anos, infelizmente, ele não existe mais. Lógico que nós guardamos a nossa criança interior, né? Os espiritualistas falam isso. Tanto que tem, às vezes, um senhor de 80, 90 anos e que tem lá uma jovialidade, né? O espírito. Aí a gente volta à questão do espírito, né? Que é superior à matéria. A matéria pode estar degradada, eu posso ser um velho gagá, meus dentes caindo todos. Mas, de repente, tem até aquele menino lá, Rogério, ainda está dentro de mim. Mas ele, na verdade, ele não está mais, né? Ele, materialmente, eu não existo mais. Já morreu, infelizmente, mas eu já morri lá nos meus 25 anos. Gostaria de estar de novo, né? Voltar para os 25. Mas não dá mais, já morreu. E aí a gente fica, né? Então, o Sêneca fala uma coisa muito interessante, né? O passado, ele pertence à morte, né? Cada hora que a gente passou por ela já não vai voltar mais. E, então, era isso. Em relação, eu trouxe esses 2 pontos de vista só para a gente caminhar para o nosso final, tá? Para não tomar muito, a gente já está indo aqui para perto das 9 horas, para não alugar demais tempo de vocês, que a gente quer também ficar com a nossa família, né? Vocês, nós todos. Mas dizer que é sempre muito prazeroso para mim falar sobre essas coisas com qualquer público, né? E sim, então, voltando, o ponto de vista filosófico, essa obra, A Morte de Ivan Ilitch, ela nos leva a essa reflexão, né? Como eu já falei, da existência e da finitude da nossa vida, sobre como a dor e a doença, e aí a gente vai falar aqui de 2 doenças, porque ele sofre a dor de uma doença incurável, que os médicos ficam enrolando ele o tempo todo, né? No início ele diz assim, não, o senhor está com um negócio aqui, mas vamos ver. Aí depois, não, tem um negócio aqui, mas vamos ver. E nunca dizem para ele o que ele tem. Agora sim, tem um negócio aqui e tal. E aí vai piorando, toma um remédio. Ele, sim, doutor, mas vou ficar bom, né? Não, calma, a gente tem que ter calma. E nunca dizem para ele se vai ficar bom. Aí chega uma hora que ele diz assim, não estão me enganando. Também é uma hipocrisia dos médicos, né? Eles não vão dizer que eu estou morrendo. Mas eu vou começar a entender que realmente eu estou morrendo. E aí ele sofre com a dor e com a doença que vai, assim, tem um lado terrível, que eu chamo de morte indigna, porque eu acho que ninguém deveria morrer sofrendo tantas dores, né? Eu não acho uma morte digna morrer sofrendo dores. Então, o Ivan Ilitch, ele morre, para mim, indignamente. Por várias questões, além da dor. E a dor e a doença, elas promovem, querendo ou não, um encontro profundo da gente com o que nós verdadeiramente somos. Que geralmente, quando a gente
tá doente, aí a gente começa, aí cai nossas máscaras todinho. Veja um homem doente, uma mulher doente numa cama. É ele ali de verdade. Ele não tem máscara social, não tem falsidade, entendeu? Cai qualquer máscara que eu tenha, qualquer, né? Então aí a dor e a doença, elas também promovem esse encontro com a nossa essência. Elas botam para fora todas as nossas fragilidades, descortina mesmo, te coloca lá no chão, lá embaixo, te tira de todo o pedestal que tu tiver, cai título, cai conta bancária, cai tudo. Você fica só pedindo assim, pelo amor de Deus, eu quero ficar bom. Eu tô morrendo, então porque eu não aguento essa dor de dentro. Eu não aguento minha cabeça doendo, eu não aguento o dedão do meu pé que estourou quando eu chutei a bola e quebrou. A fragilidade intensa, né? E a doença é a dor, mas também aí esse é o lado ruim, né? Que é o que ninguém quer. Mas eles funcionam como esse instrumento de transformação. Essa mesma transformação que na maçonaria você tem quando sai de um estado, vai para o outro, sai do escuro, vai para o outro. Você transforma. Tem gente que depois de passar pelo sofrimento intenso de uma doença, sai outro. Não estou dizendo que é todo mundo. Tem gente que sai do mesmo jeito ou até pior. Mas tem gente que sai outro. Nunca mais ele vai ser o mesmo depois daquilo que ele passou, ou ela. Você se transforma, tem uma transmutação. Você só pede a Deus assim, ó, eu não quero nunca mais passar por aquilo ali. Certo? Então, meus irmãos, a dor também expurga nossos pecados. Né? Ela vem tanto para expurgar o nosso pecado, como para nos devastar. Ou ela vem para uma coisa ou para outra. Mas ela afasta a gente desse lugar aí que é ficar achando que nós somos de ferro, né? E muda a gente, inclusive no trato com o outro, né? Porque muitas vezes ela coloca, claro, uma situação assim, ó, indigno, né? É indigno você sofrer. E, por outro lado, também diante da morte, às vezes a vida pode também ser vivificada, transcendida, né? Porque às vezes depois também você muda até espiritualmente. Pode dar um sentido, um outro sentido, né? A partir de agora, eu vou tomar tal rumo, né? Então, elas mostram uma amplitude muito grande de coisas, né? Que às vezes mudam até esse lado social da nossa rotina. Indo para o final, Tolstói, ele usa, portanto, meus irmãos, essa personagem chamada Ivan Illich para nos fazer refletir. Ele só queria uma coisa, fazer a gente refletir sobre aquilo que realmente importa. Ele queria que a gente refletisse sobre aquilo que realmente importa. Visto que o que leva a se questionar sobre a vida, né? Ele leva a gente a nos questionarmos sobre a vida. Quem lê a obra vai se questionar, porque se nós nos colocarmos no lugar do Ivan Illich, a gente vai nos questionar sobre a vida e com esse confronto inevitável com um fim iminente, quando as coisas estão muito feias, né? Com isso, eu penso ser importante que a gente, para finalizar aqui, nós lancemos alguns questionamentos a nós mesmos, né? Eu vou propor aqui, quais sejam. Primeiro, a quem eu devo, a quem eu devo realmente dedicar a minha vida? A primeira reflexão que o Tolstói me fez fazer, que a literatura dele me fez fazer, que a filosofia da maçonaria me fez fazer e que a filosofia mesmo de vida, né? Fazendo essa analogia, esse paralelo aqui que a gente está tentando fazer com a obra que o irmão Marcel propôs que a gente estudasse. A primeira é essa. A segunda é como tenho vivido até aqui. O Tolstói também leva a gente a pensar nisso. Como é que eu tenho vivido até aqui? Outra pergunta, o que é necessário para ter uma existência autêntica? Né? Sim, realmente, eu sendo eu mesmo, né? Não eu sendo alguém que eu estou fingindo que eu sou, mas eu não sou. Qual o legado que eu gostaria de deixar e para quem é esse legado? É para a sociedade, é para minha família, é para todo mundo, é só para uma pessoa, são para alguns, né? E a quinta pergunta,
qual a coisa mais significativa que as pessoas lembraram de mim quando eu não estiver mais aqui? Do Ivan Illich, o pessoal, como está aqui na obra, tá? Eu não estou inventando, quem lê vai ver, assim, poucas coisas, né? Muito embora ele parecesse ser uma figura até, assim, muito interessante. Quando você lê que ele vai descrevendo quem era Ivan Illich, você diz, pô, esse cara é um cara admirável. É uma figura admirável, mas não era, porque ninguém deu a mínima para ele. Os caras quase não deixam o velório depois estava marcado, vamos jogar ali os amigos dele, né? Vamos jogar cartas às 9 horas da noite, a gente não pode se atrasar, tá? Não podemos nos atrasar, porque tem esse velório aqui que está atrapalhando a nossa programação, a gente quer jogar nossa carta. E nosso amigo está aí. Entendeu? Ainda que essas respostas não venham, né, e não é necessário a gente procurar respostas, foram só questões, e até porque elas são difíceis de dar, né? O Ivan Illich levou a vida todinha e só foi começar a pensar nisso quando ele viu que a coisa já ia para o brejo, né, que a vida dele não ia continuar. Mas são coisas que merecem ser feitas, lembradas, meditadas, refletidas, interiorizadas a cada momento que é no curso das nossas jornadas. Isso não quer dizer também, eu vou fazer esse destaque aqui no final agora, para a gente finalizar mesmo. Esse tema é sempre muito complexo. Às vezes eu não gosto de falar, não é que eu não gosto, eu falo tranquilamente, mas às vezes eu não gosto de palestrar sobre, porque eu já fiz apresentações que no final muita gente não gostou, porque ficou, né? Dizendo, pô, tu acabou com o meu dia, né? Destruiu o meu dia depois de falar isso aí. Mas é assim. Então não sou eu que tenho culpa, né? Quem tem culpa é a vida e a morte. Então, se eu estou falando sobre isso, é porque eu estou, né, achando que há uma importância. E a maçonaria tenta fazer com que isso tenha essa mesma importância. Não é que nós devamos viver pensando na morte, mas é que a gente tem que ter sempre em conta que ela está ali, certo? No meio da gente. Essa é a questão. Porque se você viver só pensando na morte, você não vive, tá? A gente não vive. Então, você vai se imobilizar e você vai acabar até morrendo, talvez, antes do tempo. Então, tem pessoas que não são muito sensíveis, né? Eu entendo, tem gente que é muito sensível, não pode nem ouvir falar sobre esse tema, porque fica ruim mesmo, né? Quem é depressivo, quem está sofrendo a perda de alguém recente e tal. Eu até entendo, né? Às vezes você foge desse tema, e outras pessoas fogem porque acham que se eu não pensar, não vai acontecer, né? Que é algo meio mágico. Eu não penso nela, então não vem para mim. Que era mais ou menos o que os amigos dele, na obra, fazem. Não, a gente vai ignorar que ele morreu e vamos seguir nossa vida, porque foi ele. Ainda bem que foi ele que morreu. Não fui eu, né? Então, mas tem que ser pensado. Então, para terminar, em resumo, e aí eu vou passar a palavra para o meu irmão Marcel, ele vai desbloquear os microfones, a gente vai partir aqui para o fim. A Morte de Ivan Illich é uma obra muito poderosa. Ela é atemporal, porque ele escreveu ela em 1860, né? Mas ela, 1886, final do século XIX, mas ela serve para qualquer tempo. Ela é atualíssima. Eu posso falar sobre isso em qualquer tempo, que vai ter a mesma força, certo? E vai nos convidar também para fazer uma crítica à sociedade moderna e nos mostra ainda que o status social, o conforto materialista não são suficientes para preencher o vazio existencial que muitos de nós carregamos. E que somos responsáveis, né? Esse vazio, às vezes, né? Nós somos responsáveis por boa parte das inúmeras doenças da alma que nós sofremos na contemporaneidade. Era essa a mensagem que eu queria refletir em cima dessa obra interessantíssima, viu? Se alguém algum dia tiver interesse em entender melhor, porque eu contei, aí parece assim, não tem mais graça? Tem sim. Quando você começar a ler, aí você vai entender o que foi que o cara passou. Eu dei só uma pincelada aqui, tá? E aí quando você lê a obra, você se transmute, você se transfira para o lugar do Ivan Illich. Aí você vai entender a força dessa obra, desse livro aqui. Inicialmente falar que essa foi uma das melhores obras que eu já li na minha vida, e olha que eu já li bastante coisa.
A forma como essa obra é construída é incrível, é um livro bastante curto, mas extremamente poderoso, e a impressão que eu tive nessa obra é que o leitor morre junto com o Ivan Illich. O leitor vai sofrendo em cada momento junto com o Ivan Illich, e é por isso que essa obra é tão poderosa, porque a gente sente na pele todo o sofrimento, que é ideal que a gente pense que o ser humano é finito, que um dia nós vamos morrer, porque a gente vai começar a filtrar as nossas ações durante a vida. Então, se eu penso na morte, eu vou lembrar desse momento final e vou dizer, será que as coisas pelas quais eu estou empregando, estou me esforçando, elas vão valer a pena nesse momento final? Ivan Illich foi um personagem que não valorizou a sua família, que não deu atenção aos seus filhos, que não amou a sua mulher, que não cultivou amizades, e por isso os amigos de Ivan Illich, na ocasião de sua morte, do seu velório, eles não conseguiam lamentar a morte de Ivan Illich, porque ele não cultivou. Ivan Illich foi responsável por tudo que ele colheu no momento da sua morte. Ivan Illich deixou que as pessoas pensassem o que era certo ou o que era errado. Ele só fazia o que era fácil e só fazia o que a sociedade achava correto. Mas em momento nenhum, Ivan Illich tomou as rédeas da sua própria vida e pensou sobre o que era certo, o que era errado e o que era importante para ele. O que ele deveria cultivar para que no momento da morte dele, ele morresse em paz, ele tivesse essa paz e entendesse que a vida dele foi bem vivida. Então, esse livro é um convite, assim como essa inscrição na Câmara das Reflexões, é um convite a nós, maçons, pensarmos sobre o que a gente está fazendo na nossa vida, se o que a gente está cultivando hoje, se as relações que a gente está cultivando, elas são algo que vale a pena. Será que no meu trabalho, será que na minha família, será que nas minhas amizades eu estou fazendo algo que vale realmente a pena? E a maçonaria o tempo todo vai relembrar isso, vai lembrar da finitude do homem, e a gente vai retomar essa questão da pequenez. A gente tem um tempo certo, né? Então, que a gente use esse tempo de uma maneira profícua em algo que vale a pena ao final da vida. Renilson, Cachoeira de Luz, Carolina, no Maranhão. Maravilha. Inicialmente, o meu fraternal abraço a todos e o meu encanto pela iniciativa de podermos tratar de um tema, como o Rogério estava dizendo, com a sua universalidade, porque atinge a todos, e parece até que não atinge apenas todos o do chamado reino hominal ou animal, mas parece que toda a natureza passa por esse processo, né? É verdade. Fiquei muitíssimo encantado, e quando o Rogério tem essa faculdade incrível de ir fazendo assim com um jeitinho na sua fala, de nós irmos fazendo a leitura do livro e, ao mesmo tempo, mergulharmos nos sentimentos do que estava sendo tratado e vivido. É uma pena enorme, porque bem mesmo do jeito que nós estamos vendo, bem mesmo do jeito que o Ivan passou, a grande totalidade de nós, inclusive o Renilson aqui, vive desta maneira. E achei muito interessante, porque o Renilson, até nesse instante, era dos que colocavam a morte como um evento futuro, ainda que esse futuro fosse no próximo instante. Isso. Mas quando você colocou no sentido que, na verdade, a morte é um evento que já vem desde o seu nascimento, é uma outra maneira de percebermos que ela está dando aí alguma chance para que os instantes que ainda tenhamos, a gente poder aproveitá-los da melhor forma. E aí, quando você faz na sua primeira pergunta, e a que ou a quem dedicarmos a nossa vida, e aí a gente se lembra nesse perguntório que a nossa ordem faz, e que é uma coisa muito interessante, de como é que nós devemos entender a nós mesmos,
a nossa família, a pátria, a humanidade e a Deus. Então, quero dizer que se nós pudéssemos, a cada instante, fazermos uma dedicação do tempo, um tanto para nós mesmos, a família, a pátria, a humanidade e Deus, provavelmente nós já estaríamos convivendo com uma certa luz. E quem sabe aquela escuridão não seria tão dolorosa, porque além da dor física, me parece que este despertar de consciência de que o todo da vida, todo o tempo da vida, quando eu não estou com as minhas dores, eu não pude dedicar àquilo que é luminoso, então, no momento, eu só fico pesaroso e talvez até penalizando ou culpando a mim mesmo, né? Porque não soube aproveitar como deveria aproveitar. Foram tantas coisas importantes e interessantes, e como o Rogério, lá já no seu final, estava dizendo, que você veja a temporalidade deste tema, uma vez que nós estamos falando de muito mais de um século, e muito mais de um século nós avançamos da Terra para o espaço sideral, mas ainda não avançamos da vida no nosso cotidiano para nós mesmos, e de forma que a gente pudesse nem sentir tanto esse pavor da morte, né? Portanto que eu fico muitíssimo agradecido, foi um momento encantador para nós, e espero que os outros companheiros também, por certo, tenham este tipo de sentimento, e que a gente possa trazer à baila, trazer ao nosso coração, à nossa alma, às nossas reflexões, não apenas aquelas coisas da materialidade, das nossas normas, das nossas regras, dos nossos comportamentos, no sentido de como estar melhor na sociedade, até mesmo no que nós falamos na nossa ordem de fazermos a nossa filantropia, mas de nós sabermos que, quem sabe, seremos muito filantrópicos se pudesse colocarmos nesse uma certa dedicação a nós mesmos. Nem precisa ir muito longe. Se verdade. Nós pudéssemos ajudar a nós mesmos, não? Então, nem tenho mesmo como dizer, estou apenas aqui com o meu coração dizendo que hoje foi uma das mais belas aulas que o Renilson recebeu a respeito da vida e a morte que vai trazer a luz, quem sabe, para os que assim souberem encontrar. Muito obrigado, um abraço a todos, muito parabéns, obrigado por tudo. Obrigado, meu irmão. Belíssimas palavras. Agradeço a sua reflexão, sua atenção, a forma como você absorveu o tema, né? Que é realmente cada um absorve esse tema de um modo. A morte queiramos ou não, continua a ser um tema tabu. Eu creio que vai continuar a ser ainda durante muito tempo. Para uns é mais fácil falar, para outros é difícil, para outros nem ouvir o nome querem, né? Então, mesmo assim, a gente tem que fazer como o irmão bem falou, a gente tem que tentar entender, né? E compreender melhor para a gente conviver com, né? Porque como foi dito pelo irmão, rememorando o que eu falei aqui na palestra, a morte também acompanha a gente em vida, né? A gente está vivo, mas ao mesmo tempo a gente está morrendo, né? Então, ela não é uma coisa que vem só naquele momento e pá, né? Acabou. Ela vai seguindo até que um dia a gente se encontre com o nosso momento singular, porque a morte, já diria o filósofo alemão Martin Heidegger, ela é a minha morte. Pode ter até o direito, a gente fala de comoriência, né? Comoriência é quando várias pessoas morrem juntas ao mesmo tempo. Digamos, tem 100 pessoas num avião, o avião cai, morrem todas as 100, né? Como acontece às vezes pelo mundo afora. São 100 mortes? São, numericamente, matematicamente. Mas é uma morte só para cada um. Cada um encontrou a sua morte de um jeito, não é? Um estava gritando, meu Deus, o outro estava lembrando a família, o outro desmaiou, o outro, entendeu? A morte é um momento singular. Eu não sei a morte do outro, só
vou poder saber a minha, e olha lá, né? Então, é importante mesmo a gente ter esse contato, ainda que seja incômodo, não é? Porque, por vezes, é muito incômodo a gente falar nela. Mas, enquanto mais a gente fala, a gente vai tendo um convívio que vai nos amortecendo, vou usar até o termo amortecer, amortecendo o impacto da morte, porque quando a gente não fala, é pior. Gustavo Armoa. Muito obrigado, meu irmão Marcel. Primeiramente, queria agradecer ao irmão Rogério por fazer o investimento do seu tempo em compartilhar seus conhecimentos, que são bastante vastos. E eu sempre fui admirador do teu conhecimento sobre literatura, especialmente na área de filosofia. Sua ponência sobre o livro do Ivan foi extremamente cronológica em relação à narrativa, foi excelente. Do ponto de vista da análise literária, faz tempo que eu não vejo e eu escuto uma análise como a tua. É todo um privilégio escutar, porque eu li já uma partezinha dele, mas nunca consegui terminar, né? Porque cada vez que eu vou terminar, sempre tinha algum outro recurso literário para ler na frente. Então, eu digo sempre, eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, mas não é tempo, organização para ler mais. Mas, em relação ao contexto tratado no livro do Ivan, da morte do Ivan, perdão, em relação à finitude do ser humano, eu acredito que cada ser humano, ele sabe que tem essa data X, mas aparentemente, em certo momento, como seres humanos, esquecemos essa finitude em sentido ao que é material, ao que realmente importa, e aquilo que nos une ou nos divide em determinado momento, tá? E uma das coisas que eu acredito seja muito importante, e primeiramente como maçom, depois como vê o mundo profano, é a nossa capacidade de aprender. Em que sentido, Gustavo? Eu vejo muito que as pessoas, elas conseguem seguir a regra porque são impostas, mas não nasce aquele sentimento de eu fazer alguma coisa enquanto eu viva, não porque alguém me impõe, mas sim porque aquilo que é certo a se fazer. Isso aqui é certo, não preciso uma regulamentação para eu fazer isso aqui. Porque embora, partindo do princípio que o Ivan deixou de existir, o mundo vai continuar. Então, se a gente não conseguir fazer alguma coisa, conseguir contribuir com a evolução tanto própria e do ser humano, eu acredito que a gente vai passar porque é uma passagem a vida no meu ponto de vista, a gente vai passar sem ter feito nada. E a gente vai terminar depois da cerimônia ritual da morte, vai ser esquecido cada dia mais. Então são poucas pessoas que eu lembro de realmente fazer falta. Desculpe eu nombrar aqui uma pessoa que eu admiro muito e agora não está mais entre nós, é o Olavo de Carvalho, tá? Sim. Então é uma pessoa que deixou conhecimentos, você pode odiar ou gostar dele, mas que ele deixou obras que vão ecoar na eternidade, tá? Então, desculpe trazer um pouco de Transformers aqui, mas no contexto de como o ser humano aprende, o que a gente faz no nosso dia a dia e aquilo que deveria nascer de vontade própria nossa. Tá? E o que eu acho importante, quando você estava comentando, estava mais preocupado em como dividir o espólio do que lembrar do que foi alguém. Entendeu? Então, eu tenho muito cliente que ele vem e está mais preocupado em que hora que cai o Pix do espólio. O que eu vou fazer isso aqui? Então, muitas vezes, o dinheiro não é tudo, não é questão do dinheiro em si como um todo, mas o que você faz com ele? Qual a diferença? Eu tenho que fazer uma doação, não preciso fazer uma selfie. Nós, como maçons, nós temos a obrigação de fazer o bem, de a gente aprender, de ajudar e de evoluir como ser humano. Então, um dos principais motivos pela qual eu me uni à maçonaria é para eu ter a capacidade de aprender entre meus irmãos que já estão mais evoluídos que eu
e no dia que eu conseguir ajudar alguém, eu poder, digamos, servir de alguma maneira minha existência de ajudar alguém. Porque eu vou ser muito subjetivo, eu me sinto muito bem saber que eu consegui ajudar alguém de alguma maneira. Então, eu acredito que a vida, de alguma maneira, você tem que poder ajudar alguém, você tem que poder ligar para alguém, cara, tá tudo bem contigo, e você realmente não fazer isso porque está obrigado a fazer, mas que nasça de você, tá? Então, eu queria só fechar aqui, Rogério, uma vez mais, muito obrigado por você ter separado esse horário e compartilhado o seu conhecimento com a gente, e foi excelente sua colocação em todos os sentidos. Da minha parte, satisfeito, muito obrigado, e boa noite a todos.